Você sabia aí que a poluição aí tem matado aí quase 2 milhões 1.800.000 pessoas. Uau! Um número extremamente assustador, terrível, não é verdade? Mas, para a gente conversar sobre esse assunto, nós recebemos aqui Procópio de Castro, que é gestor ambiental e coordenador do projeto Manuelzão, e ainda o enfermeiro Fábio Antonati. Senhores, bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia, obrigado por estar aqui. Sejam muito bem-vindos, que bom tê-los conosco. Obrigado. Me conta um pouquinho, o que é o projeto Manuelzão, Procópio? O projeto Manuelzão nasce na Faculdade de Medicina, dentro do internato rural. Então, os médicos em formação são encaminhados às cidades. O projeto já está com mais de 70 anos, o projeto do internato rural. Sim. Então, esses médicos, ao estarem em cidades do interior, convivem muito com a realidade dessa população. E aí se descobre que uma das boas causas, as grandes causas das doenças estão ligadas exatamente ao ambiente, ligado à água e à bacia hidrográfica, que o projeto adota, então, ele é criado a partir disso. O projeto adota a bacia hidrográfica como referência. Inclusive, a gente tem um lema: o destino do peixe anuncia o nosso. Se o peixe está vivo e saudável, a bacia está viva e saudável, e a nossa possibilidade de qualidade de vida também está ligada a isso. Se o rio está como o rio morto, sem peixe, significa que nós estamos caminhando para isso também. Uau, muito bacana, né? Interessante saber disso. Sério. E hoje, quando a gente comemora assim, o Dia da Água, a gente vê que os peixes estão morrendo mais. Então, não seria... vamos dizer, a ênfase seria a conscientização sobre o Dia da Água. Ainda que comemorar traga esse sentido assim, de festa, não, mas é trazer a memória para gerar essa conscientização, né? É o post-it pregado no quadro, alerta, tem um aviso. É o dia do aviso e não da comemoração, porque nós não temos muito a comemorar. Porque se 2 milhões... Estou aproximando. Se 2 milhões estão morrendo pela água contaminada, se a gente somar os que estão morrendo pela falta de água, a coisa fica absurda. E nós estamos caminhando para isso exatamente porque são 2 momentos. Um é a falta pela ausência da água, o outro é a ausência da água pela contaminação. Eu costumo exemplificar muito aquele caso do Haiti, onde os primeiros aviões que chegaram não traziam medicamentos, traziam água, porque a água que está ao seu lado está contaminada, você não pode consumir. Nós não podemos chegar nem sequer nadar na Lagoa da Pampulha. É verdade. Aí eu pergunto, né, para você, pode complementar e a gente vai perguntando. Em relação à questão de conscientização, né, perpassa todos os entes, né, seja público, seja privado, seja as pessoas físicas em si, em relação a ter essa bom cuidado com o seu ambiente, bom cuidado com o seu uso, né, diário dos recursos, né, e também pensamos nessas constantes propensões e desastres ambientais que a gente vem passando, né? Consideramos um pouco de descaso com a água, e a água é vida, né? A água, nós dependemos dela para que nós tenhamos uma boa condição de saúde, né? Com o conceito de saúde, ele é amplo, e a água está inserida nesse conceito, a boa qualidade da água. Vamos falar então aí alguns prejuízos aí ao meio ambiente, né? Vamos falar? Vamos lá. Quer começar o primeiro? Isso, então coloca na tela aí pra gente sobre esses prejuízos ao meio ambiente, que são os problemas de saúde que a água pode nos causar. A primeira delas é o quê? É a febre tifoide. Então, Fábio, dentro desse primeiro aí já começa com a febre tifoide aí, hepatites, pólio, cólera, disenteria. O que é febre tifoide? Eu não conheço. Todas essas doenças. Pólio, giardíase. A barriga d'água. Eu sou da época que vai com a barriga estufada, falava, com barriga d'água. Todas essas doenças, né, que são transmitidas pela água, são causadas por bactérias, são causadas por protozoários, né? Algumas até vírus e fungos. São doenças que vêm acarretando a humanidade desde sempre, né? Atualmente, algumas delas estão afastadas do nosso
da nossa sociedade, né? Mas pode vir, né, a ter uma nova perspectiva de epidemias, né? Nós vivemos diversas dessas epidemias e o controle ambiental, o controle social, né, a investigação de casos específicos de surto é a principal arma que nós temos. A principal é cuidado com o ambiente, né? E a segunda é pesquisarmos e termos acesso às informações. Por exemplo, descobrimos o surto, né? Descobrimos de onde vem esse surto e o que está causando, e paralisar essa propensão é o que a gente precisa inicialmente, tá? Para ter, pensando em epidemiologia, ter uma boa condição de saúde para essa população que está sendo afetada. Aí, no caso, aí, as políticas públicas para a resolução desse problema, porque nós vimos aqui, principalmente aqui em Belo Horizonte mesmo, temos situações onde esse saneamento básico é extremamente precário ou inexistente. Como tratar com isso, pensando no cuidado com as nascentes, pensando ali, até chegar para a gente, especialmente numa metrópole? Eu costumo, a gente lá no Manuelzão trabalha muito com a história do rio vivo. A água, normalmente, ela surge nas suas nascentes, nas suas surgências, onde ela aparece, nos brejos, ela sai limpa. 1 quilômetro à frente nós já a poluímos, de muitas formas. A questão do tratamento, do saneamento, no estudo da Mata Atlântica agora, sobre a condição da água na Mata Atlântica, e o Atlas do Saneamento, 4,1% só dos rios estão considerados com qualidade boa, ótima. Qual que é o percentual? 4,1%. Estão ligados... Tá errado, não? Não, estão ligados à unidade de conservação. Só esses que Só esse. Vamos a um outro dado que exemplifica muito bem, chocante. Agora, o ano passado, nós estávamos comemorando que atingimos 50% da coleta de esgoto. 50,3%. Só 42% é tratado. Então, coletei 50% e tratei 42%. Então, na realidade, estou falando de quase 60% sem tratamento. Sem tratamento. E quando você fala de se esse tratamento, fazer uma outra análise, o tratamento pela DN, a deliberação normativa do CONAMA, acho que é 430 de 2011, que regulariza isso, é necessário tirar o DBO, demanda bioquímica de oxigênio. O que é isso? É a sujeira, grosso da água, 60%. Só Brasília faz isso. São Paulo aproxima, Belo Horizonte aproxima, mas significa dizer que do que é tratado, nós só tratamos no máximo 60%. Nada do tratamento fitoquímico da água, fitossanitário da água. Aí entra o Rio das Velhas, tem 50 milhões de coliformes fecais. Sim. O índice tolerável é em torno de 2.000. Nossa Deus. Então, não importa nem se é por parte por milhão, se por litro, não, é 50 milhões para 2.000, ou seja, é exagerado. Então, nós não tratamos, ainda discutimos, nós estamos engatinhando, somos igual um bebê ainda tomando uma madeira. Para chegar adulto é muito tempo, no que se fala da consciência, da necessidade de ter rios vivos. É esse o tamanho do rombo. Nós temos que ainda tratar aí, trazer vida aí para 95,9%. Deles, né? Ainda vou problematizar uma outra coisa. Agora começa-se, por causa da escassez hídrica, a se discutir o reuso da água. E todo mundo assusta. Então quer dizer que eu vou tomar água do esgoto? Já estamos tomando. Se todas as cidades da montante, ou seja, rio acima, não tratam a água, o rio abaixo vai tomar água não tratada. E o que está contaminando esses rios, principalmente? Um dos grandes contaminantes é esgoto. Mas tem uma perspectiva que nem tudo está perdido, né? Em Belo Horizonte, por exemplo, a água tratada que tem acesso à população, desde a Lei 8080 de 90, né, onde que foi a criação do SUS, existe uma preocupação muito grande em oferecer água limpa para a população, né? E em Belo Horizonte especificamente, as análises que a vigilância sanitária ambiental faz, diz que 99% dessa água é uma água de boa qualidade para a pessoa.
entendeu? Então, as pessoas têm acesso a essa boa condição. O que falta realmente é a conscientização do correto uso, né? Quanto mais você contamina o ambiente e os rios, mais caro é o tratamento, mais difícil é esse tratamento, né? Mas a água que chega à casa das pessoas, ela é uma água boa, é a avaliação que a gente faz, tá? Agora, a partir do momento que essa água entra para a casa dessa pessoa, precisa dessa conscientização, né? Limpeza correta de caixa d'água, uso adequado dessa água, armazenamento correto dessa água, né? E evitar os excessos, evitar abuso, evitar desperdício, realmente é muito importante. Cada um de nós podemos fazer um pouco, podemos fazer um pouco. Essas são exclusivamente as ações pessoais e individuais. Individuais, né? Há dias passados, nós vimos aí uma polêmica, aí, até aqui em Minas, sobre essa questão da qualidade da água no tocante à Copasa, que é a fornecedora. Sim. Né? E ainda assim sobre o rompimento de mais uma barragem aí no interior de Minas, onde contaminou mais rios aí e muitas cidades foram afetadas. Hoje, como a gente trabalha com essa questão e o que a população precisa e deve fazer também para ajudar nesse processo aí, desse instância acima. Quando a gente pensa em contaminação da água, né, a gente tem que pensar numa cadeia trófica, como plenitude completa, né? A água que a gente ingere aqui, ela é uma água boa, como eu disse, né? Mas os alimentos, os peixes, né, os animais que se alimentam dessa água, posteriormente uma contaminação como a que você citou, eles podem estar nessa cadeia trófica metais pesados e a gente se alimentar desses animais. E isso fica no nosso organismo, podendo causar diversos distúrbios, como um dos principais deles, né? Distúrbios neurológicos, distúrbios gastrointestinais, tá? Então isso é um problema. Aí eu te pergunto, até a higienização. Às vezes, se você não lava direito, isso também pode vir, dar um problema. Ou usar uma água também que não está boa. Tem uma coisa que dá um gosto ruim na água, mas é muito eficaz, que é a fervura. O outro é aquele famoso filtro de barro que a gente esqueceu. No início? No início tem aquele gosto de barro. Mas ele tem 80% de eficiência, o que não se consegue com outros modelos de filtragem. É um sucesso mundial, é uma invenção brasileira, que pega inclusive de história das culturas dos nativos. Purificadores aí? Trocou o filtro. Porque às vezes você bota o purificador, trocou o filtro, trocou o carvão ativado, então botou a torneira lá e esqueceu da vida. Só pegou a praticidade da água gelada. Então a gente precisa ter uma consciência de todos os processos. Quando a gente fala de contaminação e de tratamentos, por exemplo, tem toda uma neoquímica com mais de 700 produtos químicos novos não percebidos. Teve uma pesquisa recente da USP com relação ao Rio das Velhas com altíssimo teor de cafeína. A cafeína, aí no caso, é usada como é fácil de identificá-la na água. Quando você identifica teor alto de cafeína, significa dizer que você pode ter teor alto de hormônios e outros fármacos, os remédios que são julgados dentro do vaso sanitário, dentro da pia, na própria urina, nas próprias fezes, porque foi assimilado pelo corpo e foi para o meio ambiente. Esse tipo de tratamento ainda não se pensa. Nós temos que evoluir muito em termos de tratamento. A presença de cafeína na água é uma forma fácil de você identificar que outros produtos químicos podem estar presentes, mas não tem procedimentos de tratamento. Quando a água potável... Me permita aqui só um parênteses. Não tem esses tratamentos porque ainda não há uma tecnologia ou não se dispõe dessa tecnologia, dessas formas ainda desse tratamento, até como para pensar nisso, por causa de um investimento de um alto custo? As duas coisas pesam. O tratamento da água para a potabilidade, existem normas que regem essa qualidade em termos de saúde. Mas muitas delas ainda, os estudos inclusive das consequências desse uso que está passando batido, ainda não são conclusivos ou são de longo prazo o efeito. O que eu afirmo há uma necessidade desse debate, que a sociedade tome consciência, não só para se cuidar, mas também para exigir dos órgãos e do poder público a água de qualidade. Eu vou dar um outro exemplo enganador que a gente cai atualmente na atualidade.
Hoje, quando você compra uma água mineral, uma garrafa de água mineral, nos é vendido água pura, cristalina, saudável. Um estudo recente, que foi publicado, agora está na mídia nesse período do Fórum Mundial da Água, feita com as 9 principais marcas mundiais, onde 6 principais marcas mundiais em 9 países, onde 70% das águas estavam com partículas de plástico. Vamos até puxar ali. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.